Oi pessoal, estamos começando nossa 25ª semana de aula e hoje faremos então matemática na apostila. Vamos também começar uma unidade nova, que é a unidade 8, e vamos falar sobre simetria e operações. Então você já ouviu falar em simetria? É como um reflexo no espelho. Você vai conhecer mais sobre esse assunto neste capítulo e também vai aprender a descobrir números desconhecidos usando operações inversas. Então, na página 27, tem ali simetria. Antes de a gente começar fazendo atividades, a professora quer que vocês prestem atenção nessa imagem que eu vou colocar aqui, onde fala um pouquinho sobre simetria. Então, simetria é uma propriedade de certas figuras quando repartidas ao meio e se caracteriza por preservar todas as medidas, ângulos e segmentos e posições relativas dos elementos entre as duas metades. Então, pessoal, a professora não fez a leitura de todo esse texto, eu quero que vocês pausem o vídeo um pouquinho para fazer a leitura, mas basicamente simetria é quando você pega uma imagem e consegue achar exatamente a metade dela. Ela pode também ser espelhada, tá? A gente já vai estudar um pouquinho mais sobre isso e vai facilitar um pouco mais. Então, na página 27, tem ali duas imagens. Eu quero que vocês observem essas obras de arte e aí tem a seção Diga aí, onde vocês podem conversar com alguém da sua família ou também escrever, tá? Antes da gente ir para a seção Diga aí, a professora deixou uma imagem aqui para vocês com explicações do que é uma arte. Quando a gente fala sobre obra de arte, é meio óbvio, né? Mas ali a professora colocou o conceito para vocês entenderem o que é arte. Então, quem quiser também pode pausar o vídeo e fazer a leitura desse texto. Então, vamos para a seção Diga aí, que diz assim: você sabe o que é uma obra de arte? Você já viu pessoalmente o trabalho de algum artista? E quais são as semelhanças e as diferenças entre as figuras utilizadas pelos artistas em cada uma das obras desta página? Então, as duas primeiras perguntas você pode conversar com alguém da sua família ou anotar ali ao lado a resposta. E essa última pergunta, realmente vocês têm que observar com atenção e anotar o que está pedindo ali no espaço. Na página 28, tem ali a seção Seguindo Pistas. Pense, você consegue transformar um quadrado em um retângulo? Destaque o quadrado do material de apoio e posicione-o sobre o contorno abaixo sem colar. Encaixe bem direitinho, certo? Então, lá no material de apoio tem essas imagens onde vocês vão destacar para utilizar nessas atividades. Agora, use dobradura e apenas um ou dois cortes com uma tesoura sem ponta para transformar seu quadrado em um retângulo. Em seguida, cole o seu retângulo sobre o quadrado, ajustando pelo menos um dos ângulos do retângulo com um dos ângulos do quadrado. E ali embaixo, destaque o retângulo do material de apoio, note que ele é igual ao que está desenhado abaixo. Confira posicionando um sobre o outro sem colar. Então, basicamente, destacar e seguir as orientações colando ali retângulos e quadrados, ok? Então, na página 29, tem ali algumas orientações que diz assim: siga essas orientações para transformá-lo em um quadrado. Então, vocês farão a leitura dessas orientações e bem ali embaixo diz assim: cole o seu quadrado ajustando dois de seus ângulos sobre o retângulo da página anterior. Depois complete as frases a seguir. A diferença entre os retângulos e os quadrados é... Qual é a diferença entre retângulo e quadrado? Bem fácil. E a última perguntinha. A semelhança entre o retângulo e o quadrado. Será que tem semelhança? Se sim, qual é essa semelhança? Página 30, seção Lápis na Mão, atividade número 1. Vamos descobrir outras semelhanças e diferenças entre quadrados e retângulos. Letra A. Destaque o quadrado do material de apoio. Use-o como molde para recortar em outro papel 4 quadrados. Então, nessa imagem vocês vão ver que a professora já deixou registrada
para facilitar para vocês, porque na próxima página vocês vão fazer sozinhos. Então eu coloquei esta página como exemplo para vocês conseguirem realizar as próximas sem dificuldade. Então no material de apoio vocês vão pegar essas duas imagens e essas duas imagens vão servir de molde para as orientações que está pedindo ali, tá? Então, ó, use-o como molde para recortar em outro papel 4 quadrados. Dobre-os ao meio de maneiras diferentes, trace uma linha sobre a marca da dobra, fixe-os no espaço a seguir colando apenas a metade de cada um, de modo que seja possível ainda dobrá-los e desdobrá-los. E aí depois que vocês fizerem isso de acordo com esses exemplos que eu coloquei, tem a perguntinha bem ali embaixo que diz assim: de quantos modelos diferentes você conseguiu dobrar ao meio os quadrados? Observem que toda hora está pedindo para dobrar ao meio. Quando a gente dobra ao meio e as duas partes ficam iguais, isso é considerado como eixo de simetria. Na página 31, tem a atividade letra B, que eu não coloquei exemplos, porque daí eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, de acordo com o exemplo da página 30. Então, letra B, destaque o retângulo do material de apoio. Use-o como molde para recortar em outro papel 4 retângulos. Dobre-os ao meio de maneiras diferentes. Trace uma linha sobre a marca da dobra, fixe-os no espaço a seguir colando apenas a metade de cada um, de modo que seja possível ainda dobrá-los e desdobrá-los. Então, na página 30, vocês usaram com os quadrados e agora vocês vão usar então os retângulos. E aí tem uma perguntinha: de quantos modos diferentes você conseguiu dobrar ao meio os retângulos? Letra C. Para esta atividade, você vai precisar dos quadrados do item A, de tintas de 3 cores diferentes e de 3 palitos, um para cada cor. Então, pessoal, nessa atividade da página 22, tem ali algumas orientações para vocês fazerem essa atividade achando então a simetria. É uma atividade bem legal porque vocês pingando algumas gotas de tinta na folha, dobrando bem certinho ao meio, passando a mão para ficar uniforme, ao abrir a imagem vai ser exatamente igual nas duas partes da folha que foram dobradas. Eu sei que a tinta guache de vocês está na escola, então não tem problema quem não consiga fazer essa atividade. Pode fazer apenas quem tem tinta guache em casa. Mas quem tem, realmente faça, pessoal, porque é bem legal essa atividade para vocês analisarem exatamente o eixo de simetria, ok? Ainda na página 32, diz assim: você reparou que um lado da dobradura é uma cópia invertida do outro? Veja, por exemplo, que as manchas vermelhas da esquerda aparecem na parte direita em posição contrária. As manchinhas verdes da parte inferior têm pontinhos que parecem olhos fechados que apontam para os lados contrários. Letra D. Observe as duas dobraduras dos quadros. Em quais delas você obteve figuras simétricas? Então, quem não fez essa atividade pode usar este exemplo da página 32 para responder ali a perguntinha letra D. Na página 33, diz assim: as linhas de dobra que você fez nos quadrados passam exatamente no meio das figuras formadas, não é mesmo? Essas linhas que dividem as figuras simétricas ao meio são os eixos de simetria. Então, observem o quadrado. Esse quadrado tem 4 eixos de simetria, tanto na horizontal quanto na vertical, na diagonal da direita e da esquerda. Então, essas 4 imagens mostrando esses 4 eixos mostram exatamente a simetria, porque foi dividido exatamente do mesmo tamanho ao meio, independente se foi na horizontal, na vertical ou na diagonal. Letra E. Observe as dobraduras dos retângulos. Em quais delas você obteve figuras simétricas? Inclusive ali embaixo já tem ali o retângulo dividido em 2 eixos, na vertical e na horizontal. Número 2. Verifique se alguma dessas árvores
é uma figura simétrica e circule-a. Caso não seja, marque na figura o que a torna não simétrica. Então, vocês estão vendo 3 imagens de árvores. Eu quero que vocês circulem aquela árvore que mostra eixo de simetria, que os 2 lados são exatamente iguais. Página 34, atividade número 3. Desenhe e pinte a outra metade das figuras para que elas fiquem simétricas em relação ao eixo vermelho. Então, vocês estão vendo uma imagem dividida exatamente ao meio e vocês vão ter que completar esta imagem, tornando essa imagem completa, e aí mostra essa linha vermelha o eixo de simetria, ok? 4. Será que estas figuras têm eixo de simetria? Se tiverem, use a régua para traçá-lo. Então, vocês estão vendo 3 imagens e aí vocês vão ter que tentar achar o eixo de simetria. Lembrando que nem tudo tem eixo de simetria. 5. Observe a imagem de uma obra do artista brasileiro Maurício Nogueira Lima. Então, vocês estão vendo uma obra de arte ali com algumas atividades. Então, na letra A, quais figuras planas foram representadas na obra? Observem essa obra com bastante atenção para tentar identificar quais são as figuras retas que representam ali nessa imagem. Letra B. Trace uma linha reta sobre a imagem de modo a dividi-la em 2 partes simétricas. Então, nesta atividade, vocês vão pegar uma régua e vão tentar traçar exatamente ao meio o eixo de simetria. E a letra C nós não faremos. Página 35, número 6. Destaque os adesivos do material de apoio e faça o que se pede. Letra A. Cole no quadro 1 a figura que tem um eixo de simetria. No quadro 2, a figura que tem 2 eixos de simetria. E no quadro 0, a figura que não é simétrica. Depois, trace os eixos de simetria usando uma régua. Então, novamente, vamos usar esses adesivos, colar o que tem um eixo, 2 eixos e traçar o eixo de simetria. Letra B. Destaque os adesivos do material de apoio, cole-os à esquerda e à direita da linha verde, de maneira que um dos lados de cada figura fique encostado na linha tracejada, para mostrar que é a cópia invertida da outra. Então, vocês vão pegar ali os adesivos, novamente vão seguir essas orientações, colando de acordo com essas orientações. E ali diz assim, ó, a linha verde, nesse caso, funcionou como um eixo de simetria. Vocês estão vendo que tem uma linha verde e nas laterais tem linhas tracejadas, tá? Número 7. Milena está usando um espelho para obter uma figura simétrica ao seu desenho. Observem essa sequência de imagens, então, para poder realizar a atividade da página 36. Letra A. O que você observa em relação ao formato e ao tamanho da seta e de seu reflexo? Observem que ela faz a seta e essa seta também aparece no espelho. Então, observem para poder responder a letra A e a letra B. Na letra B diz assim: o que você pode dizer a respeito da posição das setas? Atividade 8. Desenhe figuras simétricas, as figuras dadas a seguir com relação ao eixo vermelho. Conte os quadradinhos da malha quadriculada com atenção, inclusive os brancos. Então, na letra A e na letra B, tem ali algumas indicações. Tem a letra Q, de um lado. E aí tem a linha vermelha, que é a linha simétrica. Do lado, vocês também vão ter que fazer a letra Q, contando exatamente quantos quadradinhos coloridos foi usado para fazer a letra Q e quantos quadradinhos brancos estão sobrando para fazer exatamente do mesmo tamanho, para significar, então, um eixo de simetria. Na letra B, vocês estão vendo uma seta para cima, com uma linha vermelha que mostra o eixo de simetria. E aí vocês vão ter que continuar essa seta invertida, ok? Número 9.
Nas malhas quadriculadas a seguir, desenhe o que se pede. Depois, trace um eixo de simetria e desenhe a figura simétrica. Então, vocês estão vendo 2 espaços em brancos com algumas indicações e, de acordo com a indicação, você vai desenhar o eixo de simetria. Letra A. A letra inicial do seu nome como a letra Q da atividade anterior. Então, você pensa na inicial do seu nome e desenhe seguindo ali o mesmo padrão da letra Q. E na letra B, você vai pensar em um algarismo do 1 ao 9, qualquer número do 1 ao 9, e vai desenhar mais ou menos no mesmo modelo das letras, usando os quadradinhos. Na página 37, tem ali a atividade número 10, que diz assim: complete os desenhos a seguir de forma simétrica. Então, tem 4 imagens, todas pela metade, divididas ali no eixo de simetria, e vocês vão completar esta imagem bem parecida. Vocês têm que tentar fazer com bastante cuidado para ficar o mais parecido possível, ok? E na seção A, daí diz assim também, ó: escreva o nome das figuras completas e pinte-as. Então, além de vocês desenharem, vocês também vão pintar e colocar o nome. Ainda na página 37, tem ali a seção Vamos Brincar. Você vai precisar de uma folha de papel, lápis, tesoura sem ponta e simetria. Então, número 1, dobre ao meio a folha de papel. A partir da dobra da folha, desenhe a metade de uma figura à sua escolha. E aí mostra que ele fez, então, um coração, tá? Com o papel dobrado, recorte as 2 partes da folha de uma vez em volta do desenho e abra a figura recortada. Pessoal, naquela atividade que vai tinta guache, como a professora falou, vocês não precisam fazer caso não tenham a tinta guache, mas essa atividade é obrigatória fazer. Não precisa ser esse desenho, esta imagem, você pode escolher outra imagem. E depois que você seguir essas orientações, você vai para a última página de hoje, que é a página 38, e vai colar esta atividade ali naquele espaço. Então, ali diz assim, ó: agora é sua vez. Pegue uma folha e siga os passos da página anterior. Você pode inventar um desenho ou copiar alguma atividade da página 10. Depois de terminar, recorte a figura, pinte-a, trace o eixo de simetria e colhe-a no espaço a seguir. Então, é bem importante seguir todas essas orientações, inclusive marcar o eixo de simetria e aí colar. Não pode ser uma imagem que não tenha eixo de simetria. Então, por hoje é só, bastante coisa, na verdade, né, pessoal? Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Eu também deixei disponível no Google Sala de Aulas um jogo de simetria, caso vocês queiram jogar e aprender brincando um pouquinho. Então, beijos, caprichem na atividade, sem preguiça e até amanhã!